satisfação, um privilégio poder estar participando aqui nessa manhã com os irmãos, para juntos louvarmos ao nosso Deus e também ouvir uma porção da sua palavra. Quero fazer a leitura de uma passagem bíblica que se encontra em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para ouvir a Tua Santa Palavra. Isso possa ser com o nosso irmão que tem preparado para trazer esse ensinamento nessa manhã, Pai. Isso possa estar abençoando grandemente a vida dele e que ele possa trazer ensinos especiais, ó Pai, e valorosos para a nossa vida, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, vamos ouvir um louvor. Olá, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui usando esse recurso, um tanto novo para nós, no momento que a gente está vivendo, um momento que a gente não imaginou viver.
tendo que manter a comunhão, ainda que não vendo pessoalmente os nossos irmãos. A gente está sendo desafiado, né, a participar com os irmãos através das redes sociais. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse meio que o Senhor nos deu, para a gente poder, ainda assim, manter a nossa comunhão e aprender a palavra de Deus. Eu quero agradecer o convite que nos foi feito, agradeço mesmo de coração, agradeço a confiança dos irmãos na nossa vida, no nosso ministério. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Tenho orado pelos irmãos, tenho orado pela igreja aí, pelos irmãos que servem ao Senhor nessa igreja. Agradeço a Deus pela amizade que nós formamos. E nós fomos convidados para meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos num texto que tem algum tempo já trabalhado e tem falado ao meu coração. Eu tenho lido já há algum tempo a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa é uma carta que Paulo escreve enquanto ele está lá na prisão em Roma, um pouco antes da sua morte. E a gente observa assim a preocupação que Paulo traz nessa carta em relação à igreja do Senhor ali em Filipos, né? A grande preocupação que Paulo tem quando ele escreve a carta é que os irmãos ali de Filipos, eles sejam cada vez mais unidos, né? Crescendo no conhecimento do Senhor Jesus e que eles caminhem para a maturidade. E é exatamente esse o ponto, talvez, mais que me chamou mais atenção nessa carta. O alerta que Paulo traz a todos os irmãos ali de Filipos, que eles olhassem para Cristo, que eles vissem no próprio Paulo o exemplo e que eles caminhassem rumo à maturidade, rumo ao crescimento espiritual, que é exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, que nós cresçamos, que nós amadureçamos espiritualmente, que a nossa jornada cristã seja uma jornada ascendente, né, na direção de Cristo, né, com o objetivo de nos tornarmos parecidos com Cristo. Então fica claro aqui nessa carta esse foco. Eu queria convidar os irmãos para que a gente leia apenas os versículos 1 até o versículo 11. O tempo que não será favorável para que se faça uma leitura e uma explicação da carta, mas eu gostaria de focar justamente nesse principal foco, né, de Paulo, né, quando escreve essa carta. Eu vou ler então do versículo 1 ao versículo 11, na versão atualizada. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós todos, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, a leitura da sua palavra no nosso coração. Irmãos, conforme nós dissemos, essa carta vai discorrer de vários assuntos, vai mostrar o padrão que a vida cristã deve ter, à luz da humildade de Cristo, como nós devemos parecer com Ele. Depois ele vai mostrar também que a pregação de Cristo
Aquilo que Paulo fez é aquilo que muda a nossa vida, que muda a nossa existência aqui. E depois ele vai mostrar também lá no capítulo 3 que o conhecimento de Cristo é o grande prêmio da vida cristã. Se você imagina o que você pode ganhar com a vida cristã, é conhecer mais a Cristo, é ser como Ele, é andar com Ele. Né? E depois no capítulo 4, melhor dizendo, ele vai falar que quando nós andamos com Ele, quando nós conhecemos a Ele, né? Quando nós somos humildes como Ele é, quando nós pregamos a Cristo, né? A paz que vem para a vida cristã é a presença de Cristo em nós. Né? Então, irmãos, a preocupação que Paulo tem com os irmãos ali em Filipos é que eles fossem maduros, que eles crescessem espiritualmente, que eles progredissem na sua jornada cristã. Né? E é interessante que essa maturidade não se refere apenas, ou não significa apenas um crescimento em conhecimento intelectual, né? Mas essa maturidade significa ter Cristo formado em nós, ter em nós o mesmo caráter de Cristo. Paulo deixa claro nessa carta a etapa atual da nossa salvação em nossas vidas. Essa etapa da salvação nós a chamamos de santificação, e eu queria apenas rapidamente lembrar das 3 etapas da salvação. A primeira acontece no dia que nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Naquele momento, como dizem as Escrituras, nós somos transformados, é formado em nós um novo homem, conforme Jesus falou com Nicodemos lá em João 3, nascemos de novo. É a salvação do Espírito. Isso é algo que acontece naquele momento que a gente crê no Senhor Jesus. E depois que cremos nele, que fomos salvos por ele, o nosso espírito foi salvo, nós entramos então na segunda etapa, que é a etapa que Paulo fala aqui aos Filipenses, que é a salvação da alma, no sentido da transformação do nosso ser. A alma é a sede das nossas emoções, é o nosso caráter, é aquilo que nós somos, o nosso eu, o pecado está na alma, a nossa natureza má é na alma. E o processo de santificação que agora nós fomos colocados, ele visa transformar o nosso caráter, salvar a nossa alma, transformar a nossa vida. E essa etapa é uma etapa que dura a vida inteira. Nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Então, a segunda etapa, a santificação, é uma etapa da salvação que visa transformar e salvar a nossa alma. E há também a última etapa da salvação, que é a glorificação, que é a salvação do corpo. É por isso que a palavra de Deus fala que espírito, alma e corpo devem ser guardados irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor Jesus. E a glorificação, essa última etapa da nossa salvação do corpo, vai ocorrer no dia do arrebatamento da igreja, quando aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, irão ao encontro do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ganharemos um novo corpo, o nosso corpo será transformado. Ali se encerra o processo da salvação. Né? Paulo, então, fala àqueles que, os filipenses, aqueles que já passaram pela primeira etapa, já passaram pela salvação, porque não há como tratar de santificação com alguém que nunca nasceu de novo. Né? Como é que eu vou falar para alguém que não tem a experiência de uma nova vida que ele deve prosseguir e crescer se ele nem nasceu? Né? Então, Paulo está tratando agora com os filipenses, porque já havia ocorrido no coração deles a transformação. E é nítida, como dissemos aqui, lemos no capítulo 1, a preocupação que Paulo tem com os filipenses, para que esses que agora foram salvos fossem maduros e crescessem espiritualmente. E no versículo 5, ou melhor, no versículo 6, e depois no versículo 10, ele fala porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, lá no dia de Cristo. O dia de Cristo será o arrebatamento da igreja, quando ele vem até as nuvens, busca o seu povo, ressuscita os que estão mortos e nós somos reunidos. Esse é o dia de Cristo. Nós vamos agora nos apresentar diante dele. E a partir do momento do arrebatamento da igreja, nós vamos agora para o tribunal de Cristo, onde serão julgadas e avaliadas as nossas obras. E ali haverá recompensa ou não.
Não se trata da salvação, porque isso é uma questão que para nós salvos já está tratada. Trata-se daquilo que nós fizemos como crentes em Cristo hoje. Então trata-se do momento que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo como salvos em Cristo, como eu estou desenvolvendo a minha salvação. Diante dessa verdade, diante da certeza que Paulo tinha, que quando nós sairmos desse corpo aqui, nós vamos estar com o Senhor e nós vamos comparecer diante dele, vamos dar conta do que nós fizemos, Paulo então alerta. E ele escreve aos Filipenses para que eles prossigam na sua jornada em crescimento espiritual. O versículo 6 mostra bem essa etapa. Nós lemos aqui: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E é interessante isso aqui. A gente vê algumas verdades aqui. Quem começou a boa obra? Quem? Foi Deus em Cristo. Né? A gente tem um hino no nosso cenário que a gente gosta muito, e o hino 117, ele fala assim: foi de Deus o plano de salvar, foi de Deus o feito singular, foi de Deus a graça de nos dar o Redentor. A salvação, ela começa no coração de Deus. Né? A boa obra que Deus aplicou em nós pela salvação começou no coração de Deus, lá nos tempos eternos, lá na eternidade. Antes mesmo de nós existirmos, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus queria salvar o homem, e esse plano nasceu no coração de Deus. Essa boa obra, então, é realizada, para se tornar válida, então, e efetiva essa obra, quando Cristo se torna homem, ele agora torna possível que essa boa obra seja possível ao homem. Quando Deus planeja e envia o seu Filho, o Filho executa aqui com obediência aquilo que o Pai fez, mandou fazer, ele torna possível que essa boa obra aconteça no nosso coração. E é muito interessante, Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo atua, como diz lá em João, aquele agente convencedor. Ele vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e vai nos mostrar a realidade do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e ao novo nascimento. Isso está lá em João 16:8. O Deus triuno, então, trabalha para que essa boa obra ocorra em nós. Agora, nós dissemos que estamos na segunda etapa, a etapa da santificação. E a gente viu que essa boa obra começa com Deus agindo, mandando Cristo e o Espírito Santo convencendo o homem. Agora, quando é que essa obra vai completar? Quando é que essa boa obra vai ter fim? Aqui nós aprendemos na jornada da santificação que até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. E a gente precisa ter isso em mente. Deus começou, no coração de Deus, a obra de salvação, o Filho executou, o Espírito aplicou, nós fomos salvos e começamos agora um processo de santificação que só vai terminar na volta de Cristo. Agora, muito interessante, irmãos, o que nós fizemos para sermos salvos? Para que tivéssemos o nosso espírito salvo? Diz Efésios 2:8, o próprio Paulo diz que não vem das obras, a salvação é pela fé, é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, há um detalhe muito interessante: quantos de nós não entenderam ainda que a santificação, essa segunda etapa que nós estamos vivendo, ela também não será alcançada por obras, por esforço próprio. É uma boa obra que Deus começa e que Ele vai fazer com que ela chegue até o fim. Então, a nossa santificação está sendo operada por Deus, através da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. Eles não fizeram a parte dele na salvação e descansaram, cruzaram os braços, não. Eles estão ainda em plena atividade, trabalhando em nós, trabalhando para que nós tenhamos o nosso caráter conformado ao caráter de Cristo. Não pensemos que nós podemos ser santos, viver uma vida que agrada a Deus pelos nossos próprios esforços. Isso é uma coisa
é que nós precisamos corrigir na nossa forma de entender. É o Senhor que opera em nós também a santificação. Aprender essa verdade não significa que nós vamos agora sermos preguiçosos espiritualmente, não precisamos ler, não precisamos orar, não precisamos buscar a santificação, viver uma vida que agrada a Deus, que Deus vai realizar um milagre em nós, não. Ele espera que nós nos esforcemos em crescer, em conhecer a sua palavra, em obedecer a Ele, porque Ele espera que nós permitamos a cada dia que o Espírito atue em nós. E nós precisamos nos voltar para as Escrituras, buscar nas Escrituras o alimento, para que sejamos saciados e para que nós possamos conhecer mais a Cristo. Só podemos ser como Cristo se o conhecermos como de fato Ele é. Agora, é bom lembrar isso, porque alguém pode pensar assim, eu fui salvo pela graça, a santificação deixa comigo que eu resolvo. Irmãos, eu conheço pessoas que pensam assim e que têm agido assim, na sua vida, tentando viver uma vida que agrada a Deus pelos seus próprios esforços. E eu tenho percebido desânimo, desilusão, afastamento, fracasso. Porque nós reconhecemos, irmão, nós temos que reconhecer que nós não temos em nós condição alguma de sermos aquilo que o Senhor pensa que quer que nós sejamos. Nós precisamos confiar que o Senhor é quem vai transformar a nossa vida. A santificação é uma obra do Senhor em nós. E isso vai ocorrer na medida em que conhecemos a Ele, em que vivemos com Ele dia a dia. E é interessante também uma outra verdade que a gente precisa lembrar. O verso 6 nos mostra que não há aposentadoria para o crente. O crente não vai aposentar aqui. Chegar um dia e falar, olha, eu fiz tudo, agora eu posso ficar tranquilo, vocês resolvam aí. Não, em hipótese alguma. Nós só pararemos de servir ao Senhor e de crescer em santificação, visando a maturidade, no dia que o Senhor nos chamar, seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Então não existe aposentadoria para o crente. Enquanto estivermos aqui, o Senhor vai nos conduzir por meio de todas as experiências que Ele mesmo nos permite para o nosso crescimento espiritual. O dia final da nossa jornada de santificação, de maturidade cristã, será o dia de Cristo. Então, irmãos, não tenhamos na nossa mente qualquer ilusão que nós já chegamos lá. Nós estamos no processo de caminhada, no processo de santificação. Nós queremos chegar um dia parecidos com Cristo. Os que morreram em Cristo já encerraram a sua jornada aqui, estão aguardando a ressurreição. Agora, interessante também, no versículo 9 que nós citamos, ele está dizendo aqui que faz mais uma oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Interessante, irmãos. Paulo então mostra aqui como que deve ser, como se fosse uma receita da nossa jornada cristã. O que nós precisamos fazer como crentes no Senhor Jesus para que o caráter de Cristo seja formado e nós cresçamos espiritualmente até o ponto de sermos crentes maduros, crentes espirituais que têm o caráter de Cristo formado em nós. Ele vai falar assim, olha, que o vosso amor aumente mais, cada vez mais. O Senhor espera que essa realidade ocorra no nosso coração. Que nós sejamos inundados, constrangidos pelo amor de Cristo para que nós possamos amá-lo cada dia mais. Há um hino que fala, Senhor, eu quero amá-lo mais cada dia em meu viver. E como é que nós amamos o Senhor? Como é que nós demonstramos esse amor? Amando os nossos irmãos, o nosso semelhante. Ele fala também assim, eu quero que o amor aumente, mas eu quero que também vocês cresçam em pleno conhecimento. Em pleno conhecimento. Irmãos, como é que eu vou ser como Cristo se eu não conheço? Já citamos isso aqui. E Ele quer que nós tenhamos um pleno conhecimento. Não ignore o estudo das Escrituras, não ignore a leitura da Palavra de Deus, não ignore aquilo que o Senhor tem permitido você conhecer, porque, irmão, isso vai fazer com que você cresça espiritualmente e você se torne como Cristo é. Esse é mais um passo que nós precisamos dar, conhecer a Palavra de Deus, aprofundar nela, tê-la na nossa mente, porque isso vai fazer com que nós sejamos maduros. E ele vai dizer também assim, com toda a percepção. Como é que nós teremos percepção do que é certo, do que é errado, daquilo que agrada ou não a Deus, se nós não conhecemos as Escrituras?
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus cada vez mais para que nós tenhamos percepção. Quantos crentes vivem a sua vida e acham que está tudo bem, eles não se apercebem, eles não têm percepção daquilo que estão fazendo, porque eles não conhecem as Escrituras. Quando são confrontados com as Escrituras, muitos deles talvez até assustam, porque aquilo que estão vivendo não condiz com as Escrituras. E ele diz assim, olha, eu quero que também vocês aprovem as coisas excelentes. Aprovem coisas excelentes. Então o amor, que aumenta cada vez mais, um pleno conhecimento, com percepção, faz com que a gente passe a aprovar as coisas excelentes. É assim que o Senhor espera que nós aprovemos coisas excelentes. E isso vai fazer com que nós sejamos, olha o que diz aqui, para que nós sejamos sinceros. Irmãos, o crente precisa ser um crente sincero, né? Ele não pode viver uma vida falsa, uma vida dúbia, ele precisa ser sincero, homem de uma só palavra. E ele diz aqui também que isso vai fazer com que nós nos tornemos inculpáveis no dia de Cristo, né? Cheios de fruto de justiça, que é mediante Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né? Na medida que a gente cresce na maturidade, nós nos tornamos sinceros, verdadeiros, e isso vai fazer com que no dia de Cristo nós sejamos inculpáveis, né? Cheios de fruto de justiça para apresentar diante do Senhor. E é interessante que fala assim, esse fruto é mediante Cristo, não é mediante a sua boa vontade, porque nós não temos capacidade de gerar fruto de justiça. A justiça de Cristo acontece em nós. Agora, já encerrando, irmãos, ele fala assim, para a glória e o louvor de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito da santificação, esse é o propósito da maturidade cristã. Glorificar a Deus, glorificar a Cristo através da nossa experiência aqui. Veja que maravilha é o plano de Deus para nós nessa etapa. Crescimento espiritual é o que o Senhor espera dos seus filhos. O crescimento espiritual glorifica a Deus. O nome de Deus é exaltado por isso. O cristão que não desenvolve a sua santificação, ele não vive em crescimento espiritual, ele desonra o Senhor. Ele magoa, ele entristece o Espírito Santo. E nós precisamos procurar sempre crescer para que o Espírito Santo seja atuante em nós. E esse deve ser o desejo profundo do coração de cada crente. Cada crente deve ter esse propósito, eu quero crescer cada dia mais e mais. Há um corinho que fala, pouco a pouco, em cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. É esse o desejo que o Senhor tem a nosso respeito, e deve ser esse o desejo do nosso coração. No capítulo 3, eu não vou ler esse texto, depois os irmãos podem ler, do versículo 7 até o versículo 14, Paulo vai mostrar na sua própria experiência essa jornada de crescimento espiritual rumo à maturidade. Ele diz que aquilo que ele viveu no passado, aquilo que ele considerava lucro, ele considerou agora perda por causa de Cristo, ele jogou aquilo tudo fora, ele está crescendo. Ele deixa para trás tudo isso e ele considera isso como perda pelo lucro de ter Cristo. E ele diz lá no versículo assim, eu vou prosseguindo para o alvo, não julgo que eu tenha alcançado. Paulo tinha consciência disso. Ele fala assim, mas o meu grande objetivo é alcançar. Eu quero chegar lá. Não há qualquer orgulho ou vaidade da parte de Paulo em dizer que ele estava lá, ele prosseguia. Não, ele sabia com toda a humildade que ele deixou para trás coisas que não agradavam a Deus e prosseguia para aquelas que o Senhor esperava dele. E ele fazia isso com dedicação. Ele falou assim, olha, eu estou pronto até a morrer por Cristo. Não só viver por Ele, mas a morrer por Ele. Então, ele nos deixa o versículo 12 e 13, diz assim, irmãos, o versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o maior desejo de Paulo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ser como Cristo. Esquece, irmão, o que passou, prossiga para o que está à frente, alcance pela fé dia a dia as bênçãos que o Senhor tem preparado para você, viva essa etapa da santificação em completa obediência ao Senhor, em pleno conhecimento, sendo cheio de sinceridade, cheio de fruto de justiça. E, repito aqui, para que o objetivo final da nossa existência aqui seja alcançado, todos nós vivamos aqui
né? Pela graça, pela fé, para nos tornarmos como Cristo. É isso que o Senhor espera, que nós sejamos como Cristo. Há uma canção que diz assim: eu quero ser como Cristo. Eu quero viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, sentir como Ele sentiu. Que o Senhor nos abençoe. Agradeço essa oportunidade que os irmãos nos deram. Espero que a palavra que tem sido trazida através desse meio possa falar ao seu coração. Eu agradeço a confiança mais uma vez e oro ao Senhor para que essa igreja permaneça firme, cada irmão individualmente e coletivamente como igreja do Senhor, crescendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Então, após essa preciosa palavra que acabamos de ouvir nessa manhã, vou fazer uma oração para encerrarmos e logo após ouviremos mais um louvor. Querido Deus, obrigado por nos permitir, ó Pai, ouvir palavras vindas de Ti, ó Pai, da Tua santa palavra, que nos traz ânimo nesses tempos difíceis, ó Pai, e que possamos fortalecer cada dia mais para prosseguirmos confiados em Ti, ó Pai. É isso que eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando chega a noite e o silêncio apavora o coração. Houve um tempo em que a vida vinha e me tirava pra dançar. Houve um tempo em que o sonho vinha e me acordava pra sonhar. Parece que tudo acabou. O que restou? Porque minha alma está tão abatida assim? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus que ainda louvarei. Espera em Deus que ainda louvarei. Meu coração soltava na batida de um novo amanhecer, como o sol que rasga a neblina era a força que eu tinha pra viver. O ladrão da alegria, da folia veio e roubou toda a graça, o puro encanto, todo o meu